Boa tarde, hoje é 5 de agosto de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a ministra Tereza Cristina justificou ações do governo durante Congresso. A ministra criticou a comunicação negativa dos últimos dias sobre a produção de alimentos no Brasil. Segundo ela, todas as medidas adotadas pelo Ministério têm o objetivo de melhorar o país. Em relação ao registro de defensivos agrícolas, Tereza Cristina afirmou que o aumento da velocidade dos registros se deve a medidas desburocratizantes implementadas no MAPA, Anvisa e IBAMA nos últimos anos. O desafio de aumentar a produção de alimentos para atender a demanda crescente no mundo também foi abordado pela ministra. Ela afirmou que em 10 anos a demanda aumentará 35%. E que a população mundial prevista para 2030 é de 8,5 milhões de pessoas. Aliás, 8,5 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, a ministra observou que é previsto aumento da urbanização, da longevidade e melhoria da renda e que a agricultura deve responder a novos desafios. Ela destacou a necessidade de o país se preparar para antecipar e modelar futuros possíveis para o agro brasileiro e mundial. E o Ministério debate plano estratégico para a erradicação da peste suína clássica na zona não livre do país. O Departamento de Saúde Animal do MAPA promoverá nos dias 6 e 7 em Brasília uma reunião de avaliação do plano estratégico para vigilância, controle e erradicação da peste suína clássica na zona não livre do Brasil. Esta área é formada pelos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima, que serão representados pelas superintendências federais de agricultura e pelos serviços veterinários estaduais. Durante a reunião, serão discutidas ações técnicas a serem implementadas no plano estratégico para controle e erradicação da doença no país. A erradicação da peste suína clássica é importante porque há risco de introdução do vírus na zona livre da doença, podendo levar à suspensão dos status sanitários e, com isso, prejudicar as exportações brasileiras de produtos oriundos da suinocultura. E a oferta de milho pressiona indicador em 7% em julho. Segundo informações do CPEA, as cotações do milho estão em queda na maior parte do Brasil, devido ao avanço da colheita da segunda safra. Nesta sexta-feira, o indicador Exalc-BMV-Bovespa fechou a R$ 35,85 a saca de 60 quilos, o que representa uma queda de 1,4% em relação ao dia 26 de julho. No acumulado do mês, o indicador fechou em baixa de 7,1%. Apenas em algumas praças no Paraná que os valores registram altas, sobretudo no mercado de balcão, influenciado pela posição firme de vendedores. Quanto às exportações, dadas pelo SECEX, indicam que, em julho, foram embarcadas 6,31 milhões de toneladas, com um ritmo diário de 274 mil toneladas, o que é uma quantidade recorde para o mês. Em julho de 2018, foram exportados apenas 1,1 milhão de toneladas. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos então falar agora com a jornalista Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda ao Destaque Rural Notícias. Oi, Léo, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Tudo bem. Muito frio aí por São Paulo?
Frio, Léo, frio de paulista, né? Tá marcando 19 graus aqui no interior de São Paulo, mas pra gente já é frio. Ontem eu estava vendo um evento aí de gastronomia com uma feira de sopas, era alguma coisa assim, e a repórter lá estava 17, 18 graus e ela de jaqueta. Sim, Léo, mas aqui se cair um pouquinho a temperatura, todo mundo já fica encapotado, porque nós não estamos acostumados com o frio, bem diferente da realidade aí no estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui esfriou semana passada, esse final de semana foi muito frio e a garganta já está respondendo aí negativamente a essa temperatura. Mas, ô Léo, a boa notícia, pelo menos pra gente, é que até o final da semana esse frio vai melhorar, graças a Deus. Aqui também a previsão é que aumente a temperatura. Mas vamos lá, Fer. Em resposta aos Estados Unidos, a China diz estar honrando as suas promessas. Isso mesmo, Léo. Vamos começar a falar um pouquinho dessa movimentação primeiro dos preços, tanto de soja quanto milho, lá na Bolsa de Chicago, porque nós tivemos uma sessão de segunda-feira com bastante volatilidade. Os preços da soja iniciaram o pregão, então caindo mais de 10 pontos, e no caso do milho, a gente via, pelo menos de manhã, uma queda de mais de 6 pontos. Ao longo do dia, essa tendência ela se reverteu, ambos os contratos das duas commodities fecharam o dia em campo positivo. Claro, o milho uma alta um pouco mais consolidada, né, Léo? A gente vê altas de mais de 5 pontos. Inclusive, o primeiro vencimento, que é o setembro agora 2019, voltando a trabalhar acima daquele patamar de 4 dólares por bushel, fechou hoje a 4 dólares e 5 cents por bushel, esse vencimento do milho. E no caso da soja, uma alta bem pequena de 0,25 pontos, mas ainda assim fechou em campo positivo. No caso do milho, Léo, a gente ainda tem acompanhado principalmente as informações a respeito do clima. As previsões climáticas voltaram a indicar um tempo um pouco mais úmido em boa parte do meio-oeste nos próximos dias, e os participantes do mercado voltaram a se preocupar com o potencial produtivo agora da safra 2019-2020, e há uma preocupação agora com essa questão e a possibilidade de um excesso de chuvas. Qual que é o efeito disso para as lavouras? Em contrapartida, Léo, a gente ainda tem alguns bolsões com um tempo um pouco mais seco e áreas mais secas também em importantes estados de produção, como Illinois, Indiana e Ohio. Então, no caso do milho, há essa preocupação principalmente com o potencial produtivo da safra. No final da tarde, a gente tem o boletim, né, hoje, como segunda-feira, tradicionalmente, o relatório de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e o USDA reduziu de 58% para 57% esse índice de lavouras de milho em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos. No caso da soja, houve uma manutenção em 54%. Então, esse é o fator mais importante quando a gente considera os preços futuros do milho lá no mercado internacional. Agora, na soja, é exatamente isso que você falou, Léo. No caso, essa tensão ainda, essa disputa comercial entre Estados Unidos e China continuam servindo como pano de fundo para os negócios. E nós temos, então, um novo episódio nessa novela. Hoje, conforme você já destacou, a China se defendendo das acusações que foram feitas pelo presidente Donald Trump na semana passada, de que ela estava sim comprando novos volumes de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Inclusive, Léo, eles divulgaram que da semana do dia 19 de julho até o dia 2 de agosto, a China comprou 130 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, entre outros produtos. Somente no mês de julho, a China comprou 2,27 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Então, a mídia estatal veio nessa segunda-feira, nesse início de semana, se defender também dessas acusações que tinham sido feitas pelo presidente Donald Trump na semana passada. Inclusive, Léo, até mais importante do que isso, algumas empresas estatais chinesas também informaram que vão parar de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos a partir de agora.
Isso seria uma medida de retaliação do que aconteceu na semana passada, quando Trump, então, ele falou que vai impor novas tarifas em torno de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Lembrando que essas tarifas começam a valer, então, a partir do dia 1º de setembro. Então, a gente tem mais um cenário de instabilidade e a China, então, revidando o que o presidente Donald Trump fez na semana passada, viu, Léo? Fer, sabe, até nós temos que aprofundar um pouco mais esse tema, pois já se fala numa redução no crescimento da economia mundial nos próximos anos, devido a essa disputa entre China e Estados Unidos, né? Sim, tem uma outra, porque essa, na verdade, Léo, é uma tradução, essa é uma notícia que está em destaque no nosso site hoje. Temos outras informações também de outros volumes de produtos que a China adquiriu, e tudo isso está detalhado. Mas mais cedo eu postei uma notícia também, uma tradução da Bloomberg, e a gente tem alguns economistas da Morgan Stanley falando que se essa guerra comercial entre Estados Unidos e China durar entre 4 a 6 meses, a gente vai começar a ver, não vai demorar muito, a gente vai ver uma recessão na economia mundial, exatamente por esse cenário que a gente tem visto, essa queda de braços, não há um impasse para essa solução, para esse problema, né? Não há uma solução para esse impasse. Então, assim, há uma preocupação muito grande, não só com as economias de China e Estados Unidos, mas da economia global, realmente, porque tudo isso acaba impactando, né, Léo? Então, há, sim, uma preocupação muito grande nesse sentido, e muita gente já se perguntando, é realmente uma disputa comercial permanente? Até quando vai durar realmente essas informações e essa queda de braço entre os dois países? Pois é, Fer. E aqui no Brasil, então, o destaque fica pelo número divulgado pelo IMEA hoje, dando conta de que 97%, quase 98% da área no Mato Grosso foi colhida do milho safrinha. Isso mesmo, Léo. Então, a gente tem essa atualização do IMEA, então a gente tem quase 98% dessa área que foi cultivada com milho safrinha lá no estado de Mato Grosso, colhida até esse momento. É importante sempre a gente destacar, o Mato Grosso é o principal produtor de milho agora na safrinha, e nessa temporada, Léo, os produtores, eles semearam 4,74 milhões de hectares com milho lá no estado mato-grossense. Por enquanto, a região Médio-Norte lidera esses trabalhos nos campos praticamente finalizados, né? Mais de 99% da área colhida nessa região, lá no estado mato-grossense. E a expectativa, então, é que realmente haja um crescimento na safrinha de milho agora nessa temporada, estimada até esse momento, ainda segundo informações do IMEA, em 31,08 milhões de toneladas agora nessa temporada. Se a gente comparar com o volume colhido na temporada anterior, a gente está falando de um crescimento de 12,68%, viu, Léo? Então, vem milho por aí, e é por isso exatamente que você abriu o nosso programa com o destaque dos preços do milho aqui no mercado interno. Realmente o mercado um pouco mais fraco nesse instante, devido a essa maior disponibilidade de milho, porque a gente está, realmente, essa safrinha está saindo do campo, e a gente vê, claro, as exportações caminhando. Você também já destacou essa informação da SECEX, 6,31 milhões de toneladas de milho foram embarcadas agora em julho, mas a gente precisa ver como é que está, principalmente, essa questão dos line-ups dos navios nos portos brasileiros, para a gente começar a ver como é que realmente vai caminhar as exportações de agora em diante, já que no segundo semestre, os portos brasileiros e a logística fica realmente voltada justamente para esses embarques do milho, né, Léo? Pois é, Fer, até o que chamava atenção ali, essa queda de 7,1% na cotação aí, em relação a junho, né? Sim. Isso que tivemos embarques aí 6 vezes maiores do que em julho de 2018, né? De 1%, de 1,1 milhão de toneladas para 6,6 milhões de toneladas. Então, o que evitou desses preços do milho caírem mais foi essas exportações, né, Fernando?
Exatamente, Léo. E é importante a gente destacar também que normalmente é um movimento sazonal. Toda vez que entra, a gente tem uma entrada maior de produto no mercado, os preços caem mesmo, independente da commodity, da cultura, a gente sabe disso. É importante destacar também que as exportações estão caminhando bem e a gente precisa acompanhar realmente até quando vai essa exportação. E outro dado também bastante interessante, né, Léo, é que agora, nessa temporada, a gente está colhendo uma safrinha muito maior do que foi o ano passado, por exemplo, onde, não sei se todo mundo se recorda, mas em muitos estados, principalmente no estado do Paraná, nós tivemos problemas com a safrinha, muitos produtores perderam bastante, a nossa produtividade caiu e, consequentemente, a nossa produção também do ano passado foi menor. Então, a gente está colhendo uma safrinha maior, com embarques aquecidos, né? A gente espera que continue assim, para que realmente haja esse equilíbrio entre oferta e demanda aqui no mercado doméstico. Tá certo então, Fernanda, são essas informações para hoje? Sim, Léo, lembrando que está tudo detalhado na nossa página, essas informações a respeito da China, um pouquinho das movimentações também lá no mercado internacional, com o fechamento dos preços da soja e do milho, e também essas informações sobre a colheita do milho safrinha lá no estado de Mato Grosso. Tá certo então, Fernanda. Bom final de tarde para você, boa noite então. Conto com a tua participação amanhã a partir das 18 aqui no Destaque Rural Notícias. Tá certo, Léo, obrigada, até amanhã. Até amanhã. Vamos agora com as informações do clima para amanhã. Nesta terça-feira, o céu fica com muitas nuvens e o sol aparece pouco no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Há possibilidade de chuviscos no início da manhã. Nas demais áreas da região sul, o tempo segue firme e sem chuva. Na região sudeste, o tempo segue instável e chove a qualquer hora no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. No oeste mineiro, a possibilidade de chuva fraca pela manhã. Nas demais áreas, tem sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Já no centro-oeste, o sol e muitas nuvens em Goiás e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Previsão de chuva entre o sul de Goiás e a divisa com o Mato Grosso do Sul. O ar seco predomina nas demais áreas. Inibe a formação de nuvens carregadas e a possibilidade de chuva. A temperatura sobe à tarde e faz calor. No Nordeste, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora em toda a faixa leste do Nordeste, mas no sul da Bahia a chuva é mais frequente. No norte do Maranhão, ocorrem pancadas de chuva à tarde e não se descarta o risco de raios. As demais áreas têm sol e não chove. E na região norte, o tempo segue instável e com chuva frequente em Manaus, Roraima e no norte do Pará, entre o norte e o leste do Amazonas e entre o oeste e nordeste do Pará, ocorrem pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas da região, o tempo é firme e sem chuva. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do SESB, fale com o RTV da sua região. Nós conversamos hoje com o presidente do Sindiviapar, Domingos Martins, a respeito então do grande aumento no abate de aves que tivemos neste primeiro semestre. Ele começou a nossa entrevista falando um pouco sobre esse aumento expressivo dos animais nos 3 primeiros meses de 2019. Bom, significa exatamente aquilo que nós temos comentado. Aquilo que nós nos propusemos é de fazer um aumento gradativo da produção dentro do estado do Paraná, para que nós conseguíssemos continuar sempre sendo o estado mais importante do Brasil na avicultura. Como você sabe, o Paraná, nos últimos 10 anos, vem apresentando um crescimento, diria você, chinês, no sentido da avicultura, porque nós temos trabalhado com números altamente expressivos e sempre números superiores ao PIB brasileiro. Este ano, por exemplo, nós estamos tentando trabalhar com um número entre 4% e 6% de crescimento, tanto na produção, como você falou, como no faturamento, que você deve mencionar logo adiante. Mas é um esforço conjunto de todas as cooperativas, de todas as empresas que trabalham na agricultura, né, as integrações principalmente,
para trabalhar com a quantidade, com a qualidade que nós já temos performada, na verdade, dentro do melhor sentido possível, para ser altamente competitivo, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Perguntamos também ao presidente se esse movimento é motivado pelo consumo interno ou externo. Eu diria a você as duas coisas. O crescimento tem se mantido uniforme. O crescimento interno ele é praticamente vegetativo, né? Porque nós estamos hoje já com um consumo per capita da proteína de origem animal, no caso o frango em específico, de 46 quilos per capita. Isso é um número muito interessante a nível mundial. Nós só perdemos para 3 outros países que consomem mais carne de frango que o Brasil. Então, já é um número bom. Então, nós estamos mantendo essa performance por um motivo bem simples, tá? Nós produzimos a melhor de todas as proteínas de origem animal pelo preço mais acessível. Você mesmo deve comprovar isso nos mercados. Ele também comentou sobre a dinâmica de consumo interno de frango aqui no país. Ou no caso específico do Brasil, vende-se frango muito de acordo com a população, como eu te falei, né? Naturalmente, na região sudeste e na região sul, se consome bem mais frango por quantidade do que o norte e o nordeste, né? Mas se consome muito frango do norte e do nordeste também. No exterior, nós tivemos este ano e o fim do ano passado duas surpresas muito agradáveis. Foi a entrada forte do mercado comprando de México e de China, tá? Então, eles modificaram um pouco a performance do mercado internacional, mas numa variável de mudar de destino, não significando em quantidades que nós estejamos exportando, que são expressivas, sim. Veja, o Brasil está exportando em torno de 400 mil toneladas mês de carne de frango para o exterior, não é verdade? E esses países têm capitaneado exatamente esse aumento. Nós sempre tivemos nos países árabes os maiores consumidores de frango do Brasil, porque é lá que existem os maiores consumidores também per capita, tá? De frango. Mas nós tivemos a entrada da China forte, né, em função principalmente da situação que eles estão vivenciando lá da crise do suíno, né, a crise de produção de suínos com a peste suína africana. Isso elevou muito a elevação também do frango, não só do suíno brasileiro, que está tendo uma performance maravilhosa, como do frango também. Agora, o presidente da Sindiviapar, Domingos Martins, comenta sobre o que permitiu que a indústria conseguiu chegar a esse patamar de produção. Na realidade, hoje nós temos, eu diria a você, um tripé que é imbatível, tá? Nós temos alta tecnologia produzindo dentro das indústrias, dentro das plantas industriais, né? E temos a genética muito avançada, no caso das aves, nutrição extraordinária e uma criação com sanidade 100%. Eu diria a você, sem sombra de dúvidas, que o Brasil hoje, o Paraná principalmente, mas o Brasil como um todo, produz o melhor frango do mundo. Então, isso tanto faz para o mercado interno como para o mercado externo, tá certo? Não há uma diferença que quando você cria lá no campo, você não sabe ainda o destino que esse frango tem. E quase todas as empresas que operam no Brasil com frango, principalmente aqui do Sul, operam tanto na exportação quanto no mercado interno. O mercado interno brasileiro é muito bom, você entende? Nós temos um consumo de mercado interno em torno de 650 a 700 mil toneladas por mês, ok? No próximo trecho, o presidente comenta sobre a perspectiva da indústria para esse ano, para o segundo semestre de 2019. Olha, como eu disse no primeiro quadro para você, nós trabalhamos com esse crescimento que se deu nesse primeiro semestre, que você leu, e que nós estamos trabalhando nesses números, é em torno de 2% em relação ao melhor semestre que nós tivemos na história da agricultura. Nós trabalhamos com uma possibilidade de crescimento de 4% a 6%, levando em conta 2018, tá? Foi um ano com muitos problemas que nós enfrentamos, greve dos caminhoneiros, e uma série de coisas, alta das commodities. Esse ano nós temos tudo favorável para se manter o crescimento nesse nível que nós estamos trabalhando. Então, surpreenderia se nós fechássemos entre 4% e 6% o crescimento este ano. Seria um número extraordinário para os números que nós estamos trabalhando já, pelos volumes que nós estamos trabalhando.
Para encerrar, o presidente Domingos Martins falou sobre o que o estado do Paraná faz para conseguir chegar a números tão expressivos como esses. Eu diria a você o seguinte, acho que a avicultura no Brasil, no Paraná principalmente, é muito organizada. Hoje nós estamos muito bem organizados e principalmente no campo da sanidade, nós temos o apoiamento, na verdade, tanto do Ministério da Agricultura, como no Paraná, da Secretaria da Agricultura, da APAR, em todos os estados, muito bem organizado. E nós trabalhamos nesse tripé exatamente para manter a sanidade nesse perfil, porque a sanidade nesse perfil, mais o preço, que nós somos altamente competitivos, a disponibilidade que nós temos de colocação no mercado, a facilidade que nós temos de atingir o mercado. E as campanhas recentes que são feitas no exterior, através da BPA e da Apex, e de todos os sindicatos, inclusive o Sindicato, faz com que a gente consiga cada vez mais compradores. Não importa que seja de nível menor, mas mais compradores. Haja vista que hoje nós exportamos já para 180 países. Essa, então, foi a entrevista com o presidente da Sindiaviapar, o Domingos Martins. E o recuo médio do preço pago ao produtor do leite foi de 4,1% no pagamento realizado em julho. Os preços do leite caíram no pagamento de julho, depois de 6 meses de alta. O recuo médio foi de 4,1% frente ao pagamento anterior. Considerando a média dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, os valores médios com a bonificação por qualidade e volume ficaram em R$ 1,58 por litro, sem o frete. Com a queda, o produtor está recebendo menos 0,5% este ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Além da produção aumentando nas principais bacias leiteiras, a dificuldade de evolução das vendas e dos preços dos lácteos pressionam as margens das indústrias, que por sua vez reduzem os valores pagos aos produtores. Do lado da produção, considerando a média nacional, o volume de leite captado está aumentando desde maio deste ano. E uma possível maior demanda externa eleva preços da soja no Brasil. Com as notícias de que os Estados Unidos deverão impor uma nova tarifa de 10% sobre 300 bilhões em produtos chineses, vendedores brasileiros têm a expectativa de maior demanda externa. Esse cenário, que aumentou a liquidez e a valorização cambial, elevaram os preços domésticos nos últimos dias. Entre 26 de julho e 2 de agosto, o indicador Exalc BMF-Bovespa da soja Paranaguá registrou alta de 2,62%, cotado a R$ 80,18 a saca de 60 quilos na última sexta-feira. O indicador CPE Exalc Paraná subiu 1,58%, cotando a saca de 60 quilos a R$ 74,35 no dia 2. Entre junho e julho, os indicadores registraram significativas quedas de 3,8% e 3,3%, com médias de R$ 78,82 e R$ 73,78, respectivamente. Vamos agora ao comentário de Economia e Política com Moisés Cristiano. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Meu nome é Moisés Cristiano, estou aqui para fazer o meu comentário de economia de hoje. Bom, hoje, segunda-feira, foi um dia importante, né? A gente estava aí na expectativa do Boletim Focus para saber qual era a expectativa dos economistas em relação ao que esperar aí, então, dos próximos passos, né? Do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central. Isso porque a gente antes tinha uma expectativa aí do mercado financeiro de que a taxa básica de juros fechasse em 5,5% no final do ano, agora de 2019. E aí o Boletim Focus iria mostrar exatamente qual era o tamanho aí dessa expectativa. E se confirmou a expectativa de corte na expectativa,
que antes estava em 5,5% no final do ano, agora ficou em 5,25% no boletim que foi divulgado hoje. Só que também eu tinha uma expectativa em relação a como é que seria aí o PIB, né? Que eu achava que iria aumentar a perspectiva aí de PIB para 2019, mas ficou no mesmo patamar, 0,82%. Também a inflação ficou no mesmo patamar, 3,8%, e o dólar também em 13,75%. Então significa que a gente agora vai ficar sabendo, né, o que o Copom vai fazer nas próximas reuniões, como é que serão os cortes, se haverão ou não. Inclusive amanhã, terça-feira, dentro do calendário econômico, a gente tem aí a ata do Copom que vai trazer esses dados. Lembrando também que nessa semana a gente tem IPCA, né? A gente vai ficar sabendo como é que foi aí a inflação do mês de julho. Vai ser divulgado então na quinta-feira. Então são informações importantes aí dessa semana no calendário econômico que a gente vai ficar de olho. Lembrando também, né, que para efeitos aí de nós termos uma retomada da atividade econômica, um dos motivos, uma das coisas importantes aí que está na mão do Congresso Nacional é a reforma da Previdência. Nessa semana voltaram aí as atividades então do Congresso Nacional e a expectativa é de que o segundo turno da reforma da Previdência seja votada já a partir de amanhã, terça-feira, dia 6. Então vamos ficar de olho também nessa questão importantíssima aí para a gente ver se vão andar aí as perspectivas de a gente se recuperar então do PIB. Como eu disse, né, por enquanto o mercado está esperando que a economia cresça em 2019 0,82%. Eu volto amanhã com mais um comentário sobre economia, as perspectivas e as notícias aí sobre a economia brasileira em 2019 e também a conjuntura, tudo que está acontecendo aqui para o nosso Destaque Rural Notícias. Um abraço e até amanhã. Obrigado, Moisés Cristiano. Vamos então conferir a agenda de eventos para o mês de agosto. Teremos com início amanhã até o dia 8 de agosto, portanto de 6 a 8 de agosto, o 12º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. Acontece no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz, em Chapecó, Santa Catarina. Também teremos no dia 22 de agosto o Simpósio da Semente, que é realizado então pela Fundação ProSemente durante a comemoração dos 20 anos da Fundação. O evento será em Passo Fundo e estão todos convidados então para o Simpósio da Semente, que ocorre no dia 22 de agosto aqui em Passo Fundo. Chegamos ao final do Destaque Rural Notícias de hoje, lembrando que mais informações você acessa no nosso portal destaquerural.com.br. Tudo que falamos hoje aqui e muito mais informações você encontra lá no nosso portal destaquerural.com.br. Obrigado a todos pela companhia. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, estaremos novamente aqui ao vivo, trazendo as principais informações do dia. Uma boa noite a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.